Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Soy Santana del canal Somos Luz, yo medio BCN. Y estoy aquí en directo, que estoy esperando el psicólogo Harry Bacta, que vamos a hablar sobre salud mental y educación emocional, inteligencia emocional. Lo haremos en portugués, porque el psicólogo es brasileño y como hablo castellano y portugués, hago directos en castellano y en portugués. Pues esta vez lo haré todo en portugués, porque además creo que nosotros que empezamos a tener un cierto conocimiento de lo que es realmente ese equilibrio cuerpo, mente y alma, tenemos que transmitir, y no hablo de mí, hablo del psicólogo, eh, que tiene una experiencia más de 20 años y él trabaja con la línea junguiana, ¿vale? Que es la que interpreta mucho la parte espiritual y los sueños, que a mí me interesa mucho. Mi psicóloga, por ejemplo, es freudiana, es completamente racional, pero me sirve y me está ayudando mucho, pero llegará un momento que tendré que cambiar porque hay temas, perdona, con este canal hablamos de cuerpo, mente y alma. Ella se queda hasta la mente, o sea, parte del alma ya no llega. Hay gente que no lo quiere, no pasa nada. Pero somos energía, somos vibración y hay algo más. Y ese profesional que hablaremos hoy aquí también cree y trabaja con esa línea, que es muy importante. Pues mira, voy a ver si él está conectado. Hermano. Ah, perdón, me veo un poquito de agua. Yo especialmente es, es un día muy importante porque estoy pasando por temas personales que me está poniendo en cuestionamiento lo poco que tengo de educación, de inteligencia emocional. Y es muy interesante porque te das cuenta que son herramientas que vas conociendo, que vas añadiendo a tu vida, y son momentos como estos que tienes alguna dificultad, que es donde tienes que aplicar la inteligencia emocional, ¿no? Que es algo bonito, ¿no? Inteligencia emocional, porque viene de un cuerpo emocional, viene de un cerebro emocional que tenemos. Bueno, eso ya os explicará bien el Harry Bacta, así se llama el invitado, y, y a mí me interesa mucho porque hay tantas cosas que se puede, tantas no, la mayoría se puede evitar porque estamos actuando en el automático completamente, y cuando la vida es como un coche, haciendo una analogía, y cuando dejas de ser el copiloto y coges tú el volante y empiezas a conducir tu vida, perdona, te das cuenta y te vas fijando de cómo los infortunios de la vida son creencias y son hábitos que lo vamos haciendo automáticamente. Y de ahí viene la neurociencia, porque las neuronas se comunican entre sí y hacen rutas para tener respuestas según la emoción que tienes. Es una parte que primero viene la emoción, perdón, y después viene el reflejo, que son los sentimientos, y cómo actuamos. Por eso pensamos igual, razonamos igual, actuamos igual, estamos en medio de vida igual y queremos cambios. Pero, ¿cómo vas a lograr algo distinto haciendo exactamente lo mismo? Es difícil. Difícil no, imposible, porque si tú no cambias tus creencias, tu modo de vida, tu forma de reflexionar, de actuar, de pensar, las amistades, lo que lees, lo que hablas, los temas de conversaciones, las personas con quien te relacionas, ¿sabes? Todo eso es muy importante y muy necesario,
para poder llegar al equilibrio de cuerpo, mente y alma. Y vamos a ver ahora un momento. Ya no, pero ya se conectará. Y lo que estaba hablando. Y todo esto es muy interesante y necesario, pero da trabajo, porque la gente lo que quiere resultados primero para ayer, algo muy rápido, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso. Y nadie quiere pasar por el proceso. Y reconocer y hacerse responsable de tus actitudes, de tus elecciones, la vida. Que no que sean buenas o sean malas, pero en este momento no ha sido suficiente. A ver, un segundo. Mas vamos a ver ahora. Chamada lá pelo Instagram. Invitar. Hermano. Bueno, pues eso. Perdona. Pues a ver si él se conecta. Que ya está enviada. Ah, vale. Vamos a ver. Cancela. Olá, Prabhu. Oi, E aí, Santana. Tudo bem? Tá vendo? É fácil. Você tá me ouvindo? Perfeitamente. E você? Também. Deixa eu só ajustar aqui a câmera. Mas dá para te ver bem. De boa, não tem problema não. Tá bem. Dá até para ver os cabelinhos que não tem mais, hein? A resolução tá boa. Tá certo. Como eu tinha falado com você, eu estava tentando fazer no computador, mas aí não deu certo. A câmera do celular tá um probleminha, mas pelo menos está dando para ver e para a gente se comunicar, sim, né? Perfeito, tá dando para ver perfeitamente. Não há problema algum, não. Tá dando para ver e ouvir bem, sim. Então, eu estava aqui conversando, eu estava falando que nós vamos fazer esse direto, desculpa, e que nós vamos fazer a primeira metade falando exatamente sobre esses transtornos que há, pincelados, né, passando assim mais ou menos por cima, e depois a gente centra a metade da live falando sobre a educação emocional e como ela é necessária para nós chegarmos ser consciente da consciência e da parte espiritual, como é importante também. Porque se você fica só na parte mental, chega um momento que você encontra um vazio. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Desde sempre. Tem algo mais. E é aí que entra a parte espiritual. E quando eu vi os seus vídeos que você conversava e falava sobre a parte indiana, eu achei muito interessante. Então vamos fazer o seguinte. Você prefere que eu te chame de Haribakta ou hermano? Pode me chamar de hermano mesmo, tá bom. Porque como eu me apresento aqui como psicólogo, né, para as pessoas que não me conheçam como devoto, eu acho que fica melhor para a gente se comunicar. Então se apresente você, hermano. Então, hermano Trineto, eu sou psicólogo, estou falando aqui do Brasil, né, sou de Salvador, mas eu moro em Campina Grande, na Paraíba, eu moro aqui há 16 anos,
Sou concursado aqui no Hospital Regional da cidade, então eu trabalho como psicólogo hospitalar, tenho um consultório presencial e atendo online. Eu trabalho dentro da abordagem analítica junguiana, né, há mais ou menos 13 anos, com clínica, e convidado aqui por Santana, né, eu acho que hoje é o nosso segundo encontro, né, Santana? Sim, o segundo encontro. Fui convidado aqui para a gente poder falar de temas voltados à saúde mental, sempre também com um olhar mais cuidadoso para a abordagem que eu atuo, que é a abordagem analítica junguiana, que contempla, como a Ana colocou, a importância da dimensão espiritual para a nossa saúde mental. Tá, ok. Eu queria que você falasse para a gente o que é a educação, a inteligência emocional. Para as pessoas que não têm conhecimento algum, nós falamos isso um pouco na outra live, mas eu queria que você fosse agora um pouco mais direto e conciso e falasse o quão importante isso é para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual também. Excelente pergunta, Santana. Veja só, a inteligência emocional se refere basicamente à capacidade que temos de conhecer e aprender a lidar com as próprias emoções. Né? Nós nascemos num contexto cultural, num contexto humano, onde nós temos emoções básicas que são transmitidas, né, digamos assim, ao longo da história da civilização. Então, essas emoções nos ajudam a nos adaptar dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, nos ajuda a responder a determinadas situações e estímulos. E, basicamente, nós temos esse arsenal, digamos assim, de emoções que são importantes para a nossa formação. Porém, sabemos também que, por conta do processo de educação, do processo de passarmos pela cultura, existem emoções também que são muitas vezes reprimidas, que não são valorizadas dentro de uma cultura ou dentro de um determinado contexto familiar. Existem outras emoções que são mais valorizadas numa família e por aí vai. Então, as emoções, embora possam ter uma base biológica, elas também sofrem influência do ambiente, da cultura, do contexto, de modo que algumas delas são valorizadas e outras, muitas vezes, são reprimidas por serem consideradas inadequadas ou inaceitáveis dentro de um dado contexto. Então, o que acontece muitas vezes, Santana, é que vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo e muitas vezes a gente começa a se desconectar de determinadas emoções. A gente começa a ter muita dificuldade de entender o que é que a gente está sentindo. Inclusive, no processo terapêutico, um dos exercícios, digamos assim, essenciais é a gente ajudar o paciente a entender o que é que ele está sentindo e nomear aquela emoção, por mais difícil ou dolorosa que seja, porque às vezes eles chegam tão perturbados, tão confusos, que eles reconhecem o mal-estar, mas não sabem exatamente se aquilo é uma raiva, é uma ira, é uma inveja, se aquilo é uma angústia maior, eles não conseguem compreender. Então a gente faz um trabalho de acolhimento, de escuta, faz um trabalho também que ele possa começar a se ouvir, não só a falar para o terapeuta, simplesmente por falar, como um processo catártico de eliminação ali das emoções, expurgação do que está sentindo. Não é só isso. Mas o terapeuta também ele vai ajudar o paciente a fazer com que ele aprenda a se ouvir. E ele aprendendo a se ouvir, ele vai começar a tomar consciência dos conteúdos daquilo que ele está expondo ali na sessão. E aí, com a ajuda do terapeuta, ele vai começar, caso ele tenha dificuldade de entender o que está sentindo, ele pode começar a entender o que significa aquela emoção que chega para ele na terapia. Isso que você falou é muito interessante e muito importante. As pessoas não saberem nomear essa emoção, que é uma coisa biológica, e depois vem o sentimento. E você
comentou que, segundo o meio em que nós vivemos, a cultura que nós temos, a influência familiar, profissional também, isso tudo influi, ou religiosa. Mas dentro disso que você está falando, eu queria que você me conseguisse ajudar a me expressar. Eu vejo uma sociedade idiotizada, está completamente voltada para uma adolescência eterna. Você não pode envelhecer, você não pode engordar, você tem que estar fazendo vídeos ridículos, como se fossem de criancinhas, todo mundo faz igual. São pessoas que são influencers, que tem milhões de pessoas, você vai ver, não há conteúdo algum. É uma superficialidade tamanha. E as pessoas que têm, como se diz aqui na Espanha, 2 dedos de frente, ou seja, 2 neurônios, estão se adaptando a esse meio infantilizado. E aí a educação emocional é muito importante. Então, como você, por exemplo, quando chega no seu consultório alguém, ou você, como psicólogo, que dica você dá para essa sociedade que tem medo de envelhecer, que tem medo de engordar, e tem medo de não saber qual é a hashtag da vez, qual é a aplicação da vez? Como é não olhar tanto para fora, mas sim para dentro, e sim, como você falou, entendendo-se e madurando, porque se você não madura emocionalmente, você se deixa levar pela boiada, você é um mais, não é verdade? Então, como que você vê, primeiro, essa desculpa, não consigo verbalizar bem agora, idiotização da sociedade, e como você vê não uma solução, mas qual seria um meio de quem não quer seguir essa forma de vida que está hoje em dia, através da terapia, da educação emocional? Não sei se eu pude me explicar bem. Veja só, essa questão que você traz sobre o modelo de sociedade que estamos sendo formados hoje, né? E aí você trouxe características que são bem da contemporaneidade, a efemeridade, coisa muito rápida, muito instantânea. Tem a ver também, né, as formas de comunicação que temos atualmente, a dificuldade constante, Santana, das pessoas não saberem lidar com a frustração, com a dificuldade de não conseguirem esperar as coisas, e tem que ser tudo no imediatismo. Tudo isso cria uma sociedade muito superficial, né? Isso que você trouxe da adolescência que se perpetua por muito tempo, da idiotização das pessoas, né, da superficialidade, tem muito a ver com a dificuldade de aceitar algo que é próprio da vida adulta e da maturidade, que é a capacidade da gente se responsabilizar por nossa própria vida. Exato. Então, as pessoas, em geral, elas têm uma dificuldade muito grande de se responsabilizar. Então, quando não conseguimos fazer esse movimento de responsabilização pessoal, de entender que a nossa vida, em parte, depende também da forma como a gente conduz as coisas, vamos ter a tendência de projetar uma responsabilidade que é nossa em coisas externas. Então, o problema é o meu patrão, o problema é minha esposa, o problema é meu pai, o problema é o sistema econômico, o problema é a religião, é o sistema sempre ideológico. É o outro, né? É claro que é claro, né, Santana, que tudo isso influencia a gente, claro. Nós temos, né, e o Jung trazia muito isso ao longo do seu trabalho, nós temos sim uma capacidade de atuar sobre a vida e de ser responsável. O Jung costumava dizer que só quando o homem se torna consciente, toma consciência da sua condição no mundo, é que ele se torna verdadeiramente um homem. Então, nós precisamos
tentamos fazer esse movimento, né, Sim. de fazer com que as pessoas entendam que essa base no qual a sociedade está sendo erigida, está sendo formulada, essa base, como você colocou bem, da efemeridade, do hedonismo, da busca instantânea, do imediatismo, da idiotização dos valores, tudo isso é uma base frágil. E o que eu lhe garanto, assim, dentro da minha experiência clínica, dos estudos que eu faço, é que em algum momento essa base frágil ela vai ruir. Já está, né? E quando essa base vai ruir, as pessoas vão perceber que o estilo de vida que elas vêm desenvolvendo é um estilo de vida adoecedor e frágil. E aí é um movimento onde as pessoas precisam tomar consciência de que se nesse momento elas não conseguem lidar com essa situação de uma forma consigo mesmas, melhor dizendo, elas não conseguem lidar isso, é o momento de procurar uma ajuda profissional especializada. E aí o processo da psicoterapia pode ajudar as pessoas a se reconectarem com elas mesmas, né? Porque tudo depende de como a gente direciona a nossa energia psíquica, a nossa energia vital. Se estamos unilateralmente, se estamos colocando muita energia para fora, para o que tem fora no mundo, as realizações materiais, as realizações mundanas, que são importantes, é claro, mas se a gente verte muita energia psíquica para isso, a gente se desconecta da gente. Completamente. Né? Então, o trabalho terapêutico vai ajudar muito nessa perspectiva, de quando a pessoa em um estado de crise, de desorientação, ela poder buscar a terapia. Pois é, olha, aí nesse ponto que você colocou, eu acho uma coisa muito interessante, é fazer-se responsável, sair do lugar de vítima. Eu comecei a ter consciência do meu lugar de vítima faz pouco tempo, janeiro, fevereiro, assim. E durante a terapia, a psicoterapia, eu comecei falando de coisas, eu falei, cara, mas não é o trabalho, não é o irmão, não é a pessoa, sou eu. E fazer-se responsável de uma dor que você julgava que era o outro que te estava fazendo, é difícil. Primeiro, você tem que se reconhecer. É difícil pra caramba você ver o quão inimigo seu você foi. Olha que bom, já estou falando foi, e não é, já é um logro, né? Aí, você se dá conta disso e você começa a construir o quê? A sua autoestima, o seu amor próprio, porque a gente não, pelo menos eu não tinha nenhum, achando que tinha. Nenhum. E quando você começa a forjar a sua autoestima, o seu amor próprio, incomoda algumas pessoas, ou a maioria das pessoas. Tem um livro da Ana Beatriz, a psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa, se não me equivoco, se chama Felicidade. E um dos áudios, um dos podcasts que eu ouvi dela, ela falando, você está preparado para ser feliz? Eu nunca tinha parado para pensar e perguntar isso. E eu não estava. Se a felicidade tivesse chegado, é quando você, como quem ganha a loteria. Depois de 5 anos, 3 anos, muitos voltam a ter depressão. A gente tem que preparar, inclusive, para ser feliz. Para ser uma pessoa madura, para envelhecer e chegar bem. Tipo, o Santana de hoje não começou agora, já veio da minha adolescência com muitas coisas. Trancos e barrancos chegou, mas a minha linha estava ali. E o fazer-se responsável, através da terapia junguiana, como você utiliza isso para ver um paciente, que a gente chega no consultório, né, com todas as verdades, algumas delas absolutas, né? São verdades absolutas. Como se trata, e até hoje, mas hoje, por exemplo, eu vejo, escuto pessoas com essas verdades absolutas. Às vezes não. Tem uma analogia, já vou para a pergunta, da professora, filósofa Sônia Helena, que é perfeita. Ela falando que tem os ignorantes, os bem-intencionados e os conscientes. Que o ignorante vê um charco, que é muito parecido, eu até apontei aqui com uma das suas falas, que você fala no seu vídeo, falando sobre a Bhagavad Gita, que é a ignorância, a paixão e a bondade. É a mesma coisa, tá? E quando você começa a chegar a estar na bondade,
ou ser não bem intencionado, mas ser consciente, você vê as pessoas ali querendo, sendo bem intencionadas, mas fazendo os mesmos erros. E não que você vá dirigir para eles, falar, olha, tem que ser assim. Não, você faz uma observação de uma forma mais ou menos terapêutica, com respeito e tal. Ninguém aceita. Então, como você é um excelente profissional, como você faz quando a pessoa chega? O que dica você dá para as pessoas que têm essa percepção de que o outro está jogando essa frustração, esse medo, essa dor em pessoas, não tem nada a ver, que é com ele mesmo, né? Então, como você utiliza para tirar o paciente do lugar de vítima e botar no responsável? Excelente questão, Santana. Veja só, geralmente muito do trabalho terapêutico, ele tem como o reconhecimento do paciente acerca de sua própria sombra pessoal. Então, a sombra é um conceito junguiano que vai falar justamente daquele aspecto da nossa personalidade, que é um aspecto inconsciente, ou que as pessoas até têm uma percepção, mas querem negar. E na sombra estão contidas características, qualidades que são vistas pela própria pessoa como indesejáveis, são características que talvez o ambiente social dela não valoriza, o ambiente cultural, o ambiente familiar. Então, é algo socialmente aceito e é algo que não foi incorporado à identidade, ao ego da pessoa, aquilo tende a ser rejeitado, descartado, colocado para debaixo do tapete. Então, quando o paciente está na terapia, e muitas vezes ele chega queixoso, magoado, rancoroso, chega muito com esse perfil de culpabilizar somente os outros, ao longo do tratamento, ao longo da confissão do paciente acerca de suas dificuldades, o terapeuta ele vai confrontando aquele discurso do paciente. Confrontando em que sentido? O terapeuta ele vai observando certas incongruências no discurso, ele vai trazendo outros pontos de vista que o paciente até então não havia se apercebido sobre aquela situação. Ele vai, através da fala do paciente, ajudar o paciente a perceber coisas no discurso que ele não havia percebido antes. Com isso, o paciente vai se dando conta de que não é só o outro que é responsável pela situação do qual ele se queixa. Ele também contribuiu, ainda que de forma inconsciente. Ele vai percebendo que ele também contribuiu, que ele também teve as faltas dele, as dificuldades dele. E esse é o momento de confrontação com a própria sombra pessoal. Então, isso é muito importante, porque isso vai gerar, dentro do trabalho terapêutico, o que o analista junguiano, James Hillman, que é um analista que iniciou na abordagem junguiana e depois acabou desenvolvendo uma outra abordagem, que é a psicologia arquetípica, baseado na psicologia analítica. O Hillman ele vai falar que chega no momento da terapia que é importante a consciência do fracasso. A pessoa entender, a pessoa tomar consciência que ela fracassou, no sentido de que ela errou, de que ela precisa mudar a postura dela em relação a certas coisas da vida dela. Então, essa tomada de consciência que a consciência do fracasso traz, não é para gerar culpa no paciente, não é para gerar remorso, não é para colocar o paciente num lugar onde ele vai ser diminuído como pessoa, não é isso. A consciência do fracasso, ela serve como uma ferramenta, um recurso, para que o paciente entenda a condição dele e entenda que se ele continuar do mesmo jeito, nada vai se modificar em torno da queixa que ele está trazendo. Ele precisa mudar a atitude dele. Você colocou na fala, né, a questão de que você foi percebendo que o problema não era só a sua família, seu irmão, etc. É exatamente isso. Porque mesmo que as pessoas façam algo com a gente,
precisa aprender a lidar com isso. E as pessoas a gente dão, é que reage aí. que a gente faz com que os outros nos dão, não é? Exato. Então é importante que o paciente entenda que o que importa, como Jung falava, não é o que acontece. É o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. Como a gente se posiciona, como a gente se coloca nas situações. Porque a partir do momento que a gente muda a nossa postura, aí vem algo que você colocou também na sua fala. As pessoas percebem que há uma mudança de postura, né? E isso acaba afetando também as outras pessoas. Então, o que eu diria nesses termos é que a principal questão em relação a esse ponto que você trouxe é a tomada de consciência do paciente. E essa tomada de consciência vai ser feita à medida que a terapia for se desenvolvendo e que o terapeuta for fazendo as intervenções e na medida que o paciente começar a perceber que aquele discurso dele não é absoluto assim, que existem outras formas de poder ver aquelas coisas. Que interessante e que bom. Agora eu queria que você falasse pra gente sobre a higiene do sono. Você colocou aqui na higiene do sono, num dos vídeos que você fez, falando sobre o consumo de conteúdo, sobre o consumo musical, alimentar, respiratório, físico. Desenvolve isso um pouco pra gente, por favor. Eu achei aquilo perfeito. Sim. Pois é, hoje a gente sabe que uma das grandes dificuldades, não só no Brasil, mas a nível mundial, né, das pessoas, é em relação ao sono, né? Até porque a gente vive numa sociedade extremamente estimulante, extremamente adoecedora, né? Veja como é uma coisa complexa essa situação. Nós permitimos, digamos assim, nós liberamos o consumo de todo tipo de alimento, alimentos processados, tudo. As pessoas adoecem e, para compensar isso, nós temos a indústria farmacêutica que fomenta as medicações para o nosso próprio adoecimento. Então, a gente vive num ciclo que se retroalimenta, um ciclo de adoecimento que se retroalimenta. E o sono não deixa de ser afetado nesse sentido, porque a rotina é muito intensa, né? Da maior parte das pessoas, a rotina é intensa de trabalho, de estímulo. E às vezes à noite, o que eu observo e que muitas pessoas comentam, é que elas têm uma dificuldade muito grande de se desconectar do que foi iniciado ao longo do dia. Então aí já tem os recursos que a gente orienta, né? Que os médicos também orientam, de reduzir o consumo de tela antes de dormir, de, né, tomar um banho morno, de não comer muito, né, ou comer até 6, 7 da noite, levar pelo menos 2, 3 horas para se deitar, porque tudo isso são fatores que afetam o sono. Diminuir o número de luzes no ambiente onde vai dormir, tudo isso são coisas que afetam o sono. Mas eu diria para você, Santana, que não é só esse momento antes de dormir que afeta. O nosso estilo de vida é que afeta muito a qualidade do sono. O nosso estilo de vida como um todo. É verdade. E eu queria que você comentasse para a gente a grande diferença que há do nosso cérebro emocional e o cérebro reptiliano, que é o primitivo. O porquê, hoje em dia, essa imaturidade é tão vista, independentemente do meio, mas devido ao fato que o primeiro se utilizou, que era muito importante, o cérebro primitivo para a sobrevivência. E o emocional ficou ali guardado. Engajando nessa pergunta, que para mim as pessoas são almas. Eu não resumo ninguém pelo sexo, pelo gênero, ou pela genitária. Sim. Somos seres humanos, é que somos. Ninguém, tanto é que temos o sagrado masculino e o sagrado feminino.
E a imaturidade emocional masculina, do gênero masculino, é maior porque desde pequeno os meninos são ensinados a não chorar, a não se abraçarem, a não se relacionarem, cada vez menos, mas a grande maioria foi assim. Em contrapartida, as mulheres, as meninas, sempre foram assimiladas a serem mais empáticas. Os meninos não. Então eu fiz um paralelo aí entre o desenvolvimento da parte do cérebro primitivo, que foi muito importante, e o cérebro emocional. Demorou para o ser humano até a gente desenvolver a parte do córtex, unir tudo isso, mas a gente continua, além do cérebro primitivo estar muito vivo, está muito presente antes do que o emocional, a educação que se tem também não ajuda, não é? Eu estou mais ou menos errado. Como é que está isso aí, para me ajuda nisso? Exatamente, Santana. A gente vê hoje, você falou da condição masculina, né? A gente vê hoje uma crise de valores, né? Em relação à própria construção do que é ser masculino hoje em dia, do exercício da masculinidade hoje em dia. Nós estamos vendo uma falência, né? Uma crise desse modelo do masculino que é somente viril, né? Que é agressivo, né? Que é o masculino que domina e subjuga a mulher, que é uma referência de masculinidade. Mas essa referência, que tem uma base social muito forte, ela afasta os homens do contato com as próprias emoções, do contato com o seu corpo, com o contato, inclusive, né, seguindo essa linha, da própria dimensão feminina que existe no homem. E dentro dele. Então, quando... Exatamente. Então, quando o homem não consegue lidar com a sua dimensão de Eros, que é a dimensão do relacionamento, do sentimento, do afeto, da sensibilidade, né? O Eros, ele inclui toda essa dimensão do que é sensível, do que é prazeroso. Então, o homem vai se desconectando e vai vivendo apenas só no campo da consciência, da razão, da lei, da regra. Ele dissocia de um aspecto muito importante da sua própria personalidade, que é a dimensão afetiva. E aí o que é que acontece? Acontece o que a gente está vendo, que homens frustrados, homens que muitas vezes não conseguem exercer devidamente a própria função paterna, homens que se ausentam dessa responsabilidade, homens que não conseguem ter uma relação saudável com a mulher em termos de uma certa maturidade, de entender, Santana, que um relacionamento não é competição. Não existe competição no relacionamento, existe cooperação. Perfeito. O modelo de relação que a gente tem na nossa sociedade contemporânea, homens e mulheres, por conta, às vezes, dessa coisa ideológica de homem melhor que mulher, ou mulher melhor que homem. Então, isso gera uma competitividade na relação que não abre espaço para a cooperação. O modelo de cooperação é um modelo de ajuda mútua, ajuda recíproca, e um modelo de reciprocidade amorosa. Você quer ver o seu parceiro bem, o seu parceiro crescendo, se desenvolvendo como pessoa, se desenvolvendo materialmente. E o contrário também. A mulher quer ver o parceiro dela também se desenvolvendo. Então, quando se cria um ambiente relacional dessa forma, então você diminui a possibilidade de uma hierarquia na relação entre homem e mulher. Né? Então, tudo isso está faltando hoje em dia. A gente vive uma crise dentro dessa compreensão do que é uma relação entre homem e mulher. E a base, a gente volta para o mesmo, é a inteligência emocional. Não tem outra saída. Por isso que é tão importante, e vamos voltar para isso, porque as pessoas têm que ter consciente. Você, por mais que externamente, segundo o modelo
social, você tem um bom carro, você tem um bom, como muita gente tem uma boa posição social, tá na moda, tá nos trend tops, não é feliz, falta algo. Por quê? Porque a gente tem primeiro, aí a gente já vai pular para uma fase mais elevada, que aí eu quero que você me ajude na parte espiritual. O que é material não serve só. Tem que ter um equilíbrio corpo, mente e alma. Não dá para você ser um ser humano completo, além da sua parte biológica tá boa, mental do que a gente falou até agora, e aí vamos dar um grande salto, que é o espiritual, e que é o que muitas pessoas não têm consciência. Ou tem consciência, mas cai em mãos de... Nós estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade, mas cai em mãos de, segundo quais religiões ou profetas, que querem dominar a pessoa, não o ser humano, porque no Bhagavad Gita mesmo, Krishna é a plena consciência, é o amor profundo, como todos e qualquer profetas não, que são nessas escrituras. Que amor, quem ama, cuida. Quem ama, quer ser feliz, quer dar felicidade para o outro. Como você bem estava falando aqui da relação. E num dos seus vídeos, você estava falando para a gente sobre os 3 modos da ignorância, paixão e bondade. Então, como é que a gente vai linkar a nossa evolução, a nossa educação emocional para chegar aqui nessa bondade? Certo. Sim? Veja só, é importante que entendermos o modo da bondade, Sim, né, dentro da tradição dos Vedas, exato. não significa ser bonzinho. Exatamente. Né? O modo relacionado ao cultivo do conhecimento, a ter disciplina, organização, ter um estilo de vida mais harmônico, mais saudável. É um modo que propicia o cultivo da espiritualidade, porque nos modos inferiores da paixão e da ignorância é muito mais difícil manter um estilo de vida espiritual, porque a pessoa ainda está muito presa, está muito voltada aos apetites pessoais, aos desejos pessoais, à materialidade, ao ego também, né? Então, como eu coloquei, o modo da bondade, ele é um modo essencial para que a gente possa praticar a vida espiritual. Embora nunca exista, Santana, um modo completamente puro agindo sobre nós. Os Krishna Bhagavad Gita que há sempre uma luta entre os modos. Sim. E às vezes em um comportamento nosso pode aparecer modos misturados, né? Um comportamento, uma grosseria que a gente faz com uma pessoa, por exemplo, pode ter uma mistura da paixão e da ignorância, um gesto de caridade que a gente faz com uma pessoa, mas que no fundo a gente quer um reconhecimento, é uma mistura de bondade, paixão, entende? Então, as nossas ações não são completamente puras em termos de modos. Mas o Bhagavad Gita ensina que é importante que haja um predomínio no modo da bondade. Então, no modo da bondade, a gente vai poder fazer indagações, questionamentos, refletir sobre qual o sentido da vida, qual o propósito de estarmos aqui, ter uma reflexão mais crítica também, no sentido analítica, Santana, sobre a própria sociedade que a gente vive, né? Por que eu preciso trabalhar tanto? Por que eu preciso necessariamente seguir os ditames do que a cultura, do que a sociedade materialista impõe? Será que eu não posso ter um estilo de vida mais simples, mais organizado, viver com um certo conforto, mas não precisar trabalhar tanto, não precisar me matar de trabalhar? Então, esses questionamentos... Ou de sua própria índole, não? Exatamente. Então, esse tipo de questionamento só é possível no modo da bondade. E no modo da bondade, você vai poder trabalhar exatamente o que você está propondo aqui, que é a educação emocional. Né? É um momento onde você consegue, né, você está ali cuidando de uma criança, do seu filho, você vai ter tempo
né? Você vai ter consciência, você vai ter inteligência aplicada para entender que educar uma criança não é só pagar a conta, pagar a escola, dar comida. Você precisa ter atenção com aquele ser que está se formando e ajudar ele, né, a entender o que ele está sentindo, estimular que ele expresse o que ele está sentindo, né, que ele formar, ajudar na formação emocional daquele ser que está se desenvolvendo. Para o mundo, né? Então, para a nossa sociedade. Exatamente. Ele se forma ali no primeiro momento para a família, mas depois ele vai ser lançado ao mundo, né? Então, quem são essas crianças que a gente está lançando? Exato. Né? Olha, pergunta ótima. Agora vamos diretamente para um tema que eu já queria conversar há muito tempo com você. Há palavras que nós não podemos falar aqui, tá? Mas você sabe que a finitude, que há pessoas que fazem a própria finitude. Você entendeu, né? Sim. E me preocupa muito. Eu vi muitos psicólogos, neurólogos, psiquiatras falando sobre crianças. Crianças. Olha, me arrepia. Porque agora eu tenho consciência que eu, aos 10, 11 anos, eu tinha esse pensamento, mas não tinha essa consciência. Que querem chegar à sua finitude. Vão a consultórios e falam que sente esse vazio. Porque para as pessoas entenderem, o nosso cérebro, o cérebro racional, primitivo, ele está feito para sobrevivência. Você tem que sobreviver. E ele está feito para você viver, sempre. E quando você pensa na finitude, é desconexão, é uma coisa muito antinatural. Mas isso ao largo da vida, ao largo de frustrações, não que seja entendível, não, isso já é outro caso. Porque é uma pandemia que ninguém fala, tá? Essa da finitude. Mas hoje em dia, eu comecei a ver vídeos relacionados a isso faz 1 ano e meio ou 2 anos. Eu não sei se você tem essa experiência no seu consultório. Eu não tenho filhos. Eu nunca pensei em ter filhos. Eu sempre tive a consciência, eu nasci para ser um bom filho. E eu acho que fui. Porque a relação com a minha mãe foi muito... muito especial. E nós sempre falávamos, eu sempre falava com ela, mãe, nosso amor é eterno, é de alma. Em próximas reencarnações a gente vai vir assim. Tanto é que eu estou tendo muitos sonhos conscientes com ela, desde que eu abri meu mapa astral. Eu estou falando isso com você, porque eu sei que você tem conhecimento, e as nossas próximas lives eu já vou querer estar entrando nesse campo com você. E o que me preocupou como ser humano, como você fez essa pergunta agora, que crianças são essas que nós estamos jogando para a sociedade? Daqui a 20, 30 anos, daqui a uns 30 anos, 40 anos, nós já, se tudo segue certo, nós já não seremos a sociedade ativa, mas essas crianças de hoje vai ser a sociedade ativa. Isso é muito preocupante, porque me preocupa muito, porque a parte social, empática do ser humano praticamente é nula com a geração que nasceu de 98 para cá. É gritante. Eu trabalho com atenção ao cliente nas maiores companhias energéticas aqui da Espanha. Quer dizer, a maior. Uma das maiores da Europa. E aqui tem muita gente de idade. E os relatos que eles trazem dos filhos e netos é assim terrível. E na minha própria família, com a minha mãe, que faleceu há pouco tempo. Ela sempre estava com muita gente, mas sempre se sentiu só. Isso eu vou fazer aqui uma... Não vai valer a pena. Bom, mas isso aí. Então a pergunta é a seguinte: o que faz, como nós, como sociedade, como eu falei para você, eu não tenho filhos, mas eu, como sociedade, que fazemos parte, cidadão da sociedade, me preocupa muito essas crianças que estão querendo chegar nessa finitude. Como esses pais, que são pais imaturos, porque são crianças adultas, educando a outras crianças. E isso me impacta muito. Você tem consciência no seu consultório, ou você tem esses dados de crianças de 9, 10, 11 anos pensam e chegam à finitude? O que você pensa sobre isso?
Veja só, Santana, eu não tenho muita experiência clínica infantil, né? Porque a minha formação é a partir de jovens, adultos e idosos também. Já tem alguns pacientes idosos. Mas, assim, o que a gente observa de estudo clínico é que, geralmente, o Jung foi um dos primeiros teóricos a falar nesses termos que eu vou colocar aqui. Ele dizia que, geralmente, uma situação complicada, um distúrbio, um problema que muito jovem esteja enfrentando, quase sempre tem a ver com a atmosfera familiar, a atmosfera emocional. Então, ele coloca que é muito importante que os pais se trabalhem emocionalmente. Porque quando os pais fazem esse trabalho emocional com eles mesmos, de autoconhecimento, de percepção das próprias fraquezas, dificuldades, de tomada de consciência do que eles podem estar projetando nos próprios filhos, quando eles não têm esse cuidado, eles acabam sobrepujando os filhos com as próprias questões deles que não foram muito resolvidas. Então, vou dar um exemplo de algo muito comum, né? Que às vezes é um pai que, por exemplo, teve um sonho, o desejo de ser um médico e de repente não pôde ser por alguma razão, e aí ele meio que projeta um desejo para esse filho. E no primeiro momento é normal que o filho queira assimilar aquela tendência do pai. Mas o pai precisa entender que aquele desejo era um desejo dele. E não significa que necessariamente vai ser um desejo desse filho. Porque esse filho é uma outra pessoa. Exato, outro ser humano. Então, exatamente. Um dos grandes pecados dos pais, digamos assim, é querer projetar nos filhos tudo aquilo que eles não conseguiram realizar. E com isso, muitas vezes, eles anulam a individualidade daquela criança. Exatamente. Então, o que eu vou colocar para você é que existem, sim, casos extremos de crianças muito, muito novas que chegam a essa tendência de buscar a própria finitude, né? Como você colocou. Sim. Muitas vezes são casos que precisam de um acompanhamento psiquiátrico. Existe a clínica psiquiátrica infantil, que vai tratar desses distúrbios, digamos assim. Mas, além disso, eu colocaria para vocês que muito do sofrimento psíquico de uma criança, que talvez não chegue a esse nível de gravidade, mas muito do sofrimento psíquico de uma criança está atrelado à atmosfera emocional carregada dentro do ambiente familiar. Porque as crianças, Santana, até uma determinada área, elas funcionam como se fosse uma antena parabólica. Elas captam... Né? São esponjas, né? Esponjas emocionais. Então, elas captam um ambiente feliz, que se dispõe a criança a se desenvolver, um ambiente que dá liberdade a ela no sentido dela explorar o ambiente, dela se desenvolver, ela sente segurança e ela faz. Mas se é um ambiente que constrange a criança o tempo todo, é um ambiente repressor o tempo todo, e não permite à criança algum nível de autonomia, a criança vai sentir isso como um peso, e isso, recorrentemente, né, vai gerando um padrão de comportamento nessa criança, e isso pode se tornar um fator adoecedor. Exato, mas né? olha... Então, eu diria para vocês que essa é a grande questão quando a gente lida com a clínica infantil. É não olhar a criança em separado. Precisa acompanhar a criança, mas precisa acompanhar o contexto familiar no qual essa criança está inserida, que muitas vezes contribui para o processo de adoecimento dela. Pois é, mas eu acho que vai um pouco mais além. Não é só que chega a esse processo de adoecimento, como você bem colocou. Pelo menos aqui na Europa está nesse nível, não sei no Brasil. Espera um segundo. Que realmente muitos pais
É risível, porque é trágico, tragicômico. Vocês têm que rir, né, para não chorar. Muitos pais chegam ao consultório falando, não, é que o meu filho jogou o celular no banheiro e deu descarga. Jogou o celular pela janela e deu descarga. Não, e jogou e quebrou e tal. Aí o psicólogo fica sozinho e tal. Aí eles falam, é que eu não aguento mais. A minha mãe não me dá atenção. O meu pai não me dá atenção. Sabe? O tablet, hoje em dia, ou o celular. Eu ouvi uma frase de uma amiga minha faz uns 10 anos, eu fiquei horrorizado, eu não comentei nada. Tinha 2 filhos, um de 8, assim, e outro de 3 ou 4. E o tablet ficou sem bateria. Ela, meu Deus, eu não posso ficar sem bateria nunca, essa aqui é a minha babá. Eu olhei assim para ela e falei, eu não tô ouvindo isso. Não é possível. Óbvio que eu não disse nada, cada um, né? Mas olha a imaturidade emocional de um ser humano para com o outro, né? Mas o que nós estávamos falando... Novamente, a questão de algo que é próprio da vida adulta e que nós adultos parece que estamos querendo nos isentar, que é a capacidade de ser responsável. Exato. Né? Então, nós, por alguma razão, desejamos ter um filho, os fatores diversos, a gente quer tomar uma decisão, mas não quer aceitar a consequência daquela decisão. Perfeito. É como se você, né, citando um exemplo aqui de um mestre da nossa tradição, ele coloca assim, você tem um livre-arbítrio para subir num prédio de 10 andares e se jogar ou não no prédio. Você tem um livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você se joga, você não pode escolher parar no 5º andar, parar no 4º andar. Não tem como escolher. A partir do momento que você joga, a reação ela vai vir normalmente. A consequência vai vir. Então, se você assume o desejo ou por outras razões tem um filho, isso tem uma consequência. Então, as pessoas, eu não estou falando aqui de situações de mulheres, por exemplo, que são vítimas de estupro, que às vezes, né, estamos falando, estou falando de casais. Geral, como a média, exatamente. Casais que minimamente desejaram ter um filho. Às vezes a pessoa assume uma decisão, mas ela não está consciente daquela decisão. Desculpa te interromper. Já não é nem essa decisão, é o casar. É manter. Começa por aí, é o casar. Desculpa, continua. Isso aí já é uma outra questão. Exatamente. Né? Mas uma decisão e não quer assumir a consequência da decisão, como é que é isso? Então a gente vive, acho que isso não é só no Brasil, acho que isso é uma tendência no mundo. A gente vive em um sistema social onde as pessoas querem se sentir no direito de fazer o que quiserem, mas não querem assumir a consequência daquilo. Percebe? Sim. E isso é adoecimento. Por isso que eu te falava. Eu estava parando para pensar, ainda bem que eu continuo pensando, e seguirei pensando e reflexionando cada vez mais. Daqui a 30, 40 anos, quando nós não formos mais a sociedade ativa, nós vamos depender de médicos ou da polícia, coisas que hoje em dia a gente pode se defender, mas quando você chega numa certa idade, na terceira idade, 80, 90, cada vez você vive mais, você fica muito dependente realmente. E me assusta. Com a educação que se está tendo da sociedade, eu não me sinto seguro de agora, hein? Chegando lá, porque se está educando reizinhos. Eu vou dar um exemplo para você. O caso muito... eu sigo um canal aí no Brasil, que é de crimes, SA, Beto Ribeiro. Eu comecei assistindo esses filmes, True Crime, que eu gosto muito. Primeiro porque eles
eles destrincham a mente psicopata. Que ela é muito interessante, porque ela é muito racional. E nada melhor do que os true crimes para você conhecer o ser humano e se defender de uma certa forma. E estavam falando sobre o caso do Porsche, ali em São Paulo, que ele atropelou, ele estava bêbado, ele já estava com... Não sei se você tem noção desse crime. Ele é um... Sim. Então, você viu o que a mãe fez? A mãe tirou o filho da cena do crime. Porque ele tinha duas pessoas, uma pessoa morta, o amigo quebrado, e o que é pior, a polícia, né? Aí a gente já entra em outro tema. Ela alegou que o filho precisava ir no hospital porque ele tinha uma rachadura na boca. Esse filho chegou a isso, não foi dali, foi de uma vida inteira desses pais inconsequentes. E é esse garoto, mais lá está preso, mas é essa geração que se está criando. E me preocupa muito. Por isso, quando eu abri esse canal, eu estou tonteando, vendo por onde que eu estou indo, que essa conversa que nós estamos tendo tem que chegar, que seja em uma pessoa, para saber o quão importante é você tratar da sua mente. Já nem falando da parte espiritual. É muito importante. E pessoas como você, profissionais como você, têm que ter visibilidade, porque é a única arma que a gente tem para você. Entendo. E eu acho que o grande ponto, né, dentro disso que você colocou, é as pessoas entenderem que quando vão a um psicoterapeuta, não cabe a um psicoterapeuta devidamente, né, capacitado, é lógico, julgar essa pessoa e dizer, olha, isso é certo, isso é errado, isso é feio, porque é contra os fundamentos, ou seja lá o que for que ele fala. Não é isso que a gente está falando. Que vão te dar penitência, não é isso. A gente não vai julgar o paciente nesses termos morais, digamos assim, mas a gente vai fazer com que ele tome consciência das ações dele, de como aquilo impacta a vida dele, de como aquilo impacta a vida do próximo, de como aquilo impacta em termos sociais. A gente vai mostrar para ele que ele pode decidir o que ele quiser, mas que ele precisa estar ciente das consequências dessa decisão, consciente, precisa assumir as consequências dessa decisão. Exatamente. Porque o tempo todo, de forma inconsequente, pode ser que por um tempo mamãe e papai cubra os seus erros. Né? Pode ser que algum tempo, se você tem uma boa condição financeira, o recurso financeiro ajude você a escapar de certas situações. Mas chega um momento, Santana, que a conta chega. A conta chega. E chega porque a vida também, a gente precisa entender que a vida vai se relacionando com a gente. E a vida é vibratória. Bem, tudo é vibração. Relaciona com a gente. Exatamente. Tudo é reciprocidade. Exatamente. Né? Reciprocidade. Então vai chegar, entende? Então a gente precisa entender que as pessoas, em nome da liberdade, em nome do exercício do livre-arbítrio, elas querem fazer o que querem, mas não querem assumir aquilo que elas fazem. Então, viver assim é muito fácil. Olha, você falou uma coisa aí ótima. Eu faço terapia até o mês passado eu fazia toda semana, agora eu estou fazendo uma vez ao mês. E eu achei que estava ainda, por isso que é bom aprender sempre, né? Olha, é muito bom. E os anos que me quedam de vida, é muito bom aprender. E um prazer estar falando aqui com você. E a terapeuta, ela é freudiana. E eu falei, bom, acho que tá na hora, vamos tocar na infância, né? Vamos ali na raiz da coisa e tal. E eu comecei a falar, e a sessão normalmente são meia hora, eu fiquei 1h30. E creendo eu que tudo aquilo que eu vivi foi de uma forma. Mas aí ela foi terapia de choque. Eu saí de lá, eu não sabia se eu queria voltar ou não. Acho pra você
sabe, que quando toca ali, para eu falar isso, é porque o negócio foi. Ela foi muito direta. E foi que bom. Ela foi muito direta, ela foi bem ali, tá. E durante a consulta, eu estava me colocando no lugar de vítima. Aí eu me ouvindo e tal, e eu falei, não, mas, gente, mas até nisso, né? Até nessa dor que a gente acha tão. Até a gente gosta de ter a nossa dor, né? Ela tem que ser nossa, né? A dor não pode ser assim causada, né? Aí eu falei, caramba, até para você chegar. E é por isso que eu comentei com você no vídeo sobre as feridas da infância, né? Aquelas 5. Quando você chega a esse nível, eu vou ser sincero para você, eu saí dali balançado e eu pensei, eu falei, cara, eu não sei se eu tô ou não preparado, mas bom, já voltei, né? Por isso que eu faço muita meditação, faço tudo, porque essa é a psicoterapia que faz você reflexionar bem. Mas eu não estava preparada para ouvir certas coisas, viu? Não estava. Mas que bom que ela foi ali, mas eu estava preparada para reflexionar. E isso é importante. Porque na hora que a gente se despediu, eu falei, olha, obrigado. Mês que vem eu volto. Mês que vem eu volto, voltei e tal. Mas fala um pouco pra gente, Prabhu, da sua. Porque eu quero muito que você seja ouvido. Eu participei de um programa aqui na Espanha, na quarta-feira passada. Tem muita audiência. Tem muita audiência. E foi gravado. Eu, por sorte, não sei se é sorte, já não é sorte, mas pela minha atitude, pelo meu comportamento, pela minha forma de ser, eu peguei uns bons contatos dos diretores, dos apresentadores, de tudo isso. E o episódio vai ser exibido mais ou menos para o Natal ou janeiro do ano que vem. E uma vez exibido, a gente vai ter muito mais visibilidade, né? Porque agora estou construindo, está na base. Mas hoje, pô, só pelo fato de chegar ali, é tipo o Gran Hermano aí do Brasil, pra você ter uma ideia, o Big Brother. E eles já me falaram, olha, mais pra frente, se você quiser voltar, de boa, né? Então, por isso, para as pessoas que vierem a ver esse vídeo mais tarde, e isso, fala pra gente, você, como terapeuta, como psicólogo, e também, posso dizer, filósofo, porque você estudou muito bem a Bhagavad Gita, como você trata e como você define esse equilíbrio corpo, mente, alma no seu consultório, na sua vida, que projeto você tem? E fala também do seu último livro, que é o Refazendo a Alma, não é? Então, vamos lá. Pois, Santana, bem, essa primeira pergunta é um desafio, né? Porque você fala desse processo de harmonização, né? Corpo, mente, alma, né? São 3 instâncias psíquicas, 3 instâncias, melhor dizendo, que falam do grosseiro, corpo sutil e a nossa essência espiritual. Então, no acompanhamento clínico, eu procuro observar mais quais são os movimentos do paciente, né? Então, muitas vezes, a terapia, pelo menos na minha percepção, eu acredito que dentro da abordagem analítica, muitos profissionais trabalham assim, a gente vai ajustando o processo terapêutico de acordo com a necessidade do paciente. Certo. Então, tem pacientes que buscam, digamos assim, uma harmonização mais a nível do corpo sutil, da mente, das emoções, da inteligência, né? Ele precisa, no primeiro momento, se harmonizar dessa forma. E às vezes são pacientes que não entram muito na questão da espiritualidade. Tem outros pacientes não, que já chegam com a demanda, onde eles, além da questão do corpo sutil, eles querem se harmonizar, eles querem aprofundar o entendimento sobre as questões fundamentais da vida, né? E aí a gente abre uma brecha para que eles possam falar do que é espiritualidade para eles. Então, eu vou fazendo o movimento de acordo com a necessidade do paciente, tá? E às vezes, ao longo do processo terapêutico, essa necessidade também, Santana, ela vai mudando. Às vezes o paciente, no primeiro momento, querendo ver uma questão, depois aquilo se amplia, vai para uma outra coisa. Às vezes pode parar numa necessidade de uma questão de ordem espiritual. Tá? Então eu coloco mais nesses termos assim.
o terapeuta forçar uma necessidade que não é do paciente. É necessário que a gente respeite o tempo de cada um. E com relação ao livro, o Refazendo a Alma, eu tô com o livro aqui, mas não está aqui no momento. E ele você tem online. É um livro Esse é o que a gente pode comprar online, né? No Amazon. Exatamente. Tá. Esse livro é um livro que vai falar justamente sobre a importância do processo terapêutico. São vários temas relacionados, né? Assim, as etapas da terapia, as qualificações do psicoterapeuta, como é que se dá a construção do vínculo entre terapeuta e paciente. Então, para pessoas que querem entender um pouquinho como funciona a psique humana, querem entender o que é o conhecimento, então esse livro é mais voltado para o público. Embora seja um livro mais da psicologia, Santana, ele é escrito sobre a forma de uma conversa, um diálogo. Então, eu acredito que está numa linguagem bem acessível, mesmo para quem não é. Ok? Mas é isso, Santana. Eu, infelizmente, vou precisar sair por conta do tempo, mas eu quero agradecer a você mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que tocamos em temas relevantes, tempos, né? Bons temas. Foi uma conversa muito boa e, mais uma vez, agradeço a você. Tá. Mês que vem você não pode participar, o mês de janeiro também não. Em fevereiro, você já volta às ativas nas lives ou seria para março? Eu acredito que para março. Para março. Viu? Eu vou estar trabalhando também, continuo trabalhando, vou dar um recesso aí de algumas atividades, mas a gente pode ir ficando até lá. Tá, ok. Então, aí a próxima que a gente fizer em março, a gente faz sobre os seus 3 livros. Eu já vou ter ido ao Brasil, já vou ter pego, a gente faz sobre os seus 3 livros. Tá? E você tem o seu Instagram, que é Hermano. É @hermanotrineto. Eu acho que só tem eu com esse nome. Sim, não, mas eu botei aqui também já. E aí, quem tiver interesse em um pouquinho do meu trabalho, é só acessar o meu Instagram. Tá bom? Está recebendo pacientes ainda? Espaço na agenda? Estou recebendo. A agenda está aberta para atendimento online. Agora é só para... Hermano, muito obrigado. Muito obrigado. Sempre é um prazer. Vai cada vez mais trabalhando firme e forte. Esperamos novos livros. Quem necessita um terapeuta para descobrir a sua dor ou seja um autoconhecimento, esse é um excelente terapeuta. Sigam ele nas redes sociais, busquem ele. Como ele mesmo disse, se você quer saber apenas a sua parte biológica, material, tá tudo certo. Se você quer ir um pouquinho mais além, a parte espiritual, ele também é excelente. Então, o Hermano é uma pessoa que tem que ser cada vez mais conhecida e ouvida. Assim que muito obrigado pelo seu tempo conosco. Obrigado, Sam. Ok? E a gente vai se falando. Hare Krishna. Namastê. Tá certo. Tchau, tchau. Até mais.